Muito bom dia a todas e a todos os meus compatriotas, brasileiros, brasileiras, gente querida, meus colegas da OAB, Ciro Gomes, OAB Ceará 3339, anuidade em dia. Eu quero cumprimentar, com muito prazer, embora rapidamente, aqui a mesa, na pessoa do Dr. Carlos Castro, nosso colega que preside essa comissão especial. Cumprimentar o que há de mais rico e sério no valor da mulher brasileira, na pessoa da doutora Ana Amélia Lemos, estimada amiga e grande representante do povo gaúcho e brasileiro. Quero cumprimentar a Ana Cláudia, que fez a gentileza de me introduzir, e vice-presidente da comissão de advocacia nas estatais, Fernando Nogueira da Costa, professor titular, que qualifica essa mesa, e as demais autoridades, como a gente vai lá do Ceará, para encerrar os comícios mais rápido, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Falo-lhes por orientação da organização, por algo ao redor de 25 minutos, ao cabo dos quais, enfim, me submeto aí ao desdobramento do debate. E eu tenho para mim, aos 61, descambando por 62 anos de idade, já 40 anos de vida pública, que eu não tenho mais aceito convites para fazer discurso de sobremesa em nenhum ambiente. Eu acho que o meu papel, a essa altura já do caráter provecto chegando, é provocar um raciocínio, é provocar um pensar sobre o nosso país. E há razões muito eloquentes para isso. O Brasil, meu caro Carlos, está completando agora a pior década em matéria de desenvolvimento econômico, números gelados, dos últimos 120 anos. Se nós alargarmos um pouco o olhar, o Brasil, entre o ano 80, onde nós éramos mais de 5,3% do PIB global, e hoje, onde nós estamos em 2, fração do PIB, ou seja, temos metade da participação em números grossos do que tínhamos no ano 80, o Brasil, que crescia a taxas de 14% ou média de 7%, passa a crescer do ano 80 para cá 2,2% ao ano. Se nós lembrarmos que a nossa população cresce praticamente a mesma taxa, 1,7%, 1,8% ao ano no período, é possível, sem exagero retórico nenhum, afirmar que o Brasil, per capita, está parado. Como as nossas instituições de distribuição de renda são as piores do mundo organizado no que me dá a conhecer, o Brasil, na verdade, está em retrocesso socioeconômico absolutamente grave. Isso, então, nos pede um olhar que não pode mais ser aquilo que tem sido até o presente dia, e pelo menos hoje a minha contribuição será tentar que não seja mais um evento desse tipo. O Brasil não pode mais achar que o problema nacional, tão complexo e grave quanto esse, é problema de trocar Chico, Maria ou Pedro por Joaquim, José ou Francisco. Não é, acreditem meus compatriotas, o problema do Brasil é de modelagem de atividade, de estruturas de desenvolvimento econômico. E essa crise que nos apanha nos anos 80, ela nos apanha também num quadro internacional terrível, em que a simplificação neoliberal, que não é um palavrão, é um marco de economia política, praticamente não tem contradito no debate internacional ao longo dessas décadas. Vem ter agora, muito sofisticadamente, a partir da terrível e transcendental crise de 2008, que matou as ilusões, pelo menos entre os acadêmicos de boa-fé, entre os grandes operadores, os grandes tomadores de decisão do mundo, mas o Brasil segue com uma agenda retardatária, interditados às nossas reflexões, à nossa inteligência, volto a dizer, por paixões, ódios, simplificações grosseiras. Como eu tive a alegria de estar aqui um pouco antes do horário, abracei muitos de vossas mercês todas ali. Presidente da Associação dos Funcionários da empresa tal, chefe da Associação dos Funcionários da empresa. Cadê os antagônicos? Será que nós vamos falar para convertidos hoje de novo? Será que a gente não vai perceber que nós precisamos romper isto e estabelecer um diálogo? Diálogo supõe, pela própria etimologia da palavra, uma dualidade por menos. No Brasil, há de ser um auditório complexo. Porque se o mito simplificador neoliberal não responde o nosso drama, ele ganhou as eleições de forma esmagadora. Ou nós temos a humildade para entender isso, ou nós simplesmente vamos alimentar nos micro-universos onde nós nos encontramos com muito prazer, para mim, não é? Nosso ódio, nossos rancores e nossas frustrações. Trocar o método, não acreditar mais em culto à personalidade, seja de quem for, estabelecer uma reflexão teórica
em linha com as melhores inteligências internacionais, refletir, ajudar o nosso povo, obrigar as elites e ajudar o nosso povo a entender o que de fato está em debate. E o que está em debate de fato é o seguinte: as condições de empreender, eu tenho repetido, não são globais. As condições práticas de empreender, de prestar serviços, de bancar um comércio, de fazer a roça ou de industrializar produtos, seguem sendo dramaticamente nacionais e em processo de recrudescência. Quando nós assistimos à conflagração mais perigosa que o século XXI pode apresentar, nesse momento de escaramuças de retaliações comerciais entre a América e a China, nós temos clareza empírica do que eu estou querendo dizer. Ora, se os norte-americanos, epicentro do capitalismo, que tem um comprometimento de propaganda com a mistificação liberal, que eles ensinam para todo mundo e jamais praticaram, pelo menos na versão tosca com que querem abordar nossos problemas, estão sentindo necessidade de celebrar em pleno século XXI, no epicentro da economia mais rica do mundo ainda, política industrial e de comércio exterior, denúncia de manipulação de taxa de câmbio pela China, interdição de propriedade intelectual, vedações e proibições por ordem presidencial de que as empresas norte-americanas, entendidas como sensíveis ou como estratégicas, sejam compradas no mercado livre, onde o capitalismo professado deveria dizer que o maior preço, o melhor preço é que deve dirigir as relações, porque cá embaixo está um consumidor. Vamos ter humildade. A quem se ensinou nos últimos 20 anos que ser feliz é acessar o bom, bonito e barato. Sem qualquer outra ordem de consideração, o mundo está optando por ser feliz no acesso consumista a um padrão de serviços e bens que deriva de condições de produzir, de empreender, absolutamente assimétricas em relação às condições práticas do Brasil. Por exemplo, a personalidade e o custo do capital. O Brasil desconta o duplicado aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, é 1,5% de juro ao mês. Se for bom cliente do Banco do Brasil, que está cobrando 282% de juros no crédito pessoal, ao ano nesse caso. O japonês desconta a mesma duplicata a 1,5% de juros ao ano. Se a competição for desintermediada e a simetria do ponto de vista do financiamento for de tal profundidade, essa competição não existe. Mas tem mais. Já mencionei, vou repetir, o domínio tecnológico hoje é central no ato de consumir. Nós optamos inconscientemente ou conscientemente pelo último estágio da evolução tecnológica. E o domínio tecnológico, cada vez mais protegido por leis draconianas, como a pior do mundo que eu conheço, a brasileira, introduzidos entre nós no governo Fernando Henrique Cardoso, a propriedade intelectual faz com que a assimetria competitiva em matéria de maturidade tecnológica seja mortal e insuperável. Na média, o Brasil está numa terceira geração de defasagem em relação à ponta mundial. Essa sala tem mais celular do que gente. Nenhum deles vai saber fazer. 80% dos carros, do valor econômico de um carro montado no ABC de São Paulo ou em Betim, Minas Gerais, vem do estrangeiro. Toda a química fina, todos os meios de diagnóstico médico, toda a informática, enfim, embarcada em caixa eletrônico ou nos computadores, tudo de fora. Não há nada ótimo no Brasil, made in Brasil, nada, absolutamente nada. E se alimenta a ilusão no Brasil de que nós vamos pagar por esse modo avançado de consumo que a nossa sociedade conhece pela televisão, pelos jornais, pela internet, com soja, milho, minério de ferro bruto e petróleo bruto. Essa conta não fecha. E isso explica o nosso stop and go e remotamente a nossa estagnação econômica. Aí vem a questão das estatais. Privatização é uma aberração, é um crime? Lamento lhes dizer, não é. Privatização é a salvação da lavoura? Lamento lhe dizer, também não é. Privatização é uma ferramenta, ao lado de outras tantas ferramentas que a inteligência do ser humano utiliza, conforme a conveniência lúcida de uma percepção estratégica de que país nós somos e que país queremos ser. Ou seja, é uma ferramenta que você deve ou não usar conforme a conveniência de um projeto estrategicamente amadurecido, no entrechoque plural, defendemos nós os democratas, a China já não é bem assim, a Coreia do Sul já não é bem assim, mas ali o mesmo valor em ambiente autoritário, não é? Se fere. Então se define, a China tem definições claras do que é que ela quer ser, do ponto de vista siderúrgico, daqui 10 anos, daqui 20 anos,
O que ela quer ser do ponto de vista de tecnologia da informação, e ao esquecer as volições cíclicas do mercado, ela foca e executa. E aí vai dominar a tecnologia 5G antes dos norte-americanos que inventaram a internet. Essa é a razão ancestral das tensões modernas. E essa intervenção, esse domínio 5G vai revolucionar a internet das coisas e a forma com que se tangem praticamente todas as relações humanas. Vemos ao Brasil. Qual de nós é capaz de dizer para onde o Brasil está indo em qualquer assunto nos próximos 5, 10, 15 anos? Volto a dizer, não é porque eu tenho nojo profundo do que representa o senhor Jair Bolsonaro e suas práticas. Nojo profundo, vergonha, né, um antagonismo cada vez mais duro e quente àquilo que eu vou movimentar contra talvez aquele que será o pior presidente da história do Brasil. Mas sejamos justos, não foi ele que produziu esse rombo. Ele está sendo apenas incapaz de equacioná-lo e está agravando. A pergunta ancestral que devemos fazer no ambiente qualificado como é o da OAB é: para onde nós estamos indo? Quem somos nós em matéria de educação? O que é que nós queremos ser em matéria de ciência, tecnologia e inovação? Que rumos o país pretende dar ao seu processo educacional? Qual é a estratégia sanitária de um país que perdeu o certificado internacional de área imune ao sarampo para ter agora quase 1.700 casos de sarampo em São Paulo, epicentro da riqueza do país? Ou alguém aqui imagina que essas coisas têm solução empírica da mão para a boca, no curto prazo, como está aí? Que visão o Brasil, para ser oportunista agora, embora de boa fé, o que o Brasil pensa da Amazônia? Eu sei o que o mundo pensa da Amazônia. O mundo pensa crescentemente da Amazônia, que ela é um acervo internacional e que se deve construir mecanismos de supervisão e ou controle sobre 60% da Amazônia que pertence ao Brasil, 40% aos outros, e nós aqui de baixo, de onde estamos, temos dado os argumentos mais contundentes para esta tese, que é absolutamente mortal para uma nação como o Brasil. Para onde nós estamos indo? Essa é a pergunta. Que país queremos ser? E isso então afirma para mim, de forma eloquente, eu procuro me vacinar de paixões, de ódios, de ideologias estreitas, etc., para tentar olhar as coisas com a inteligência coletiva, com o pensar do debate, onde eu ando mergulhado há tantos anos na vida pública brasileira. Eu penso que o Brasil precisa encerrar a ingenuidade da prostração neoliberal. Eu digo ingenuidade por quê? Porque se as condições de empreender são assim tão assimétricas, na tecnologia, no financiamento, na escala com que se oferecem bens e serviços no mundo, evidentemente o Brasil não pode se conectar de forma passiva a esta assimetria, porque isso dizima a nossa base estrutural de produção. Os números são muito eloquentes para a gente. Veja, de 80 para cá, a gente pode olhar com qualquer retórica. 80 era ditadura, depois tivemos a anarquia populista, bem intencionada, do Sarney, depois tivemos o despotismo esclarecido do príncipe da sociologia, Fernando Henrique Cardoso, depois tivemos o campeão das causas populares, Luiz Inácio, depois talvez a pior governança que eu já vi na minha longa carreira, agora estou vendo uma pior, do governo trágico da Dilma Rousseff. Tivemos o Michel Temer com toda a sua retórica gongórica do século XVIII, mal transplantada, com a tisna da ladroeira orgânica, né? E agora temos aí o soldado, o capitão, né? Com essa retórica toda. Uma coisa tão diferente da outra e a matriz é a mesma. O Brasil representava 30% da nossa riqueza, era industrial. Hoje, o Brasil tem 11% da sua riqueza industrial e nós vamos acabar de liquidar. E é completamente ilusória, vou repetir, a ideia de que sem uma cadeia produtiva complexa, que agregue valor na estrutura industrial, nos serviços pós-industriais de alta relevância, que a gente vai sustentar numa menor chance de, volta a dizer, minério de ferro bruto, soja bruta, milho bruto, por mais força que o campo brasileiro tem, que a mineração brasileira tem, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Então, projeto significa que nós temos que nos dar a tarefa agora complicada de planejar o Brasil, de orientar, estabelecer metas, programas, avaliação, controle, supervisão, prêmios, punições, obviedades que o mundo inteiro pratica, pouco importa a retórica. Nacional, por tudo quanto nós já demonstramos, e é dispensável na qualidade desse auditório, falar em soberania e autodeterminação de um país como o nosso. E por terceiro, desenvolvimento, por quê? Porque se o Brasil permanecer com os números socioeconômicos que nós temos, a barbárie será o nosso conselheiro.
Porque, repare bem, hoje amanhecemos todos botando as nossas gravatas para vir até aqui, nesse encontro esperançoso, importante. 14 milhões de brasileiros amanheceram desempregados. 32 milhões empurrados para a informalidade, correndo da repressão nas cidades, desorganizando o comércio formal. 63 milhões e 500 mil humilhados com o nome no SPC. Isso não é número trivial. 61 mil mulheres, minha cara Ana Amélia, tiveram registrado oficialmente que foram estupradas no Brasil nos últimos 12 meses, oficialmente levantados. 61 mil mães, irmãs nossas mulheres, para a gente não ficar atrás do número gelado, para mostrar a barbárie. Todos os especialistas, repito, dizem que esse é um número muito gravemente subnotificado, porque nós que somos operadores do direito sabemos que é uma brutal desconfiança justa das mulheres no ir na polícia. Elas se consideram meio que vítimas, né, de uma discriminação, de uma desinteligência, quando não culpadas de terem sido vítimas, porque pintaram a boca de uma cor ou vestiram uma roupa do jeito que lhe aprovou. Eu não compareço a esse debate, eu compareço como um complicador dos conflitos frágeis, derrotados, nós, né? Foi derrotado nesse ideário, por todos quantos eu conversei. Portanto, estamos parecendo, na palavra do nosso presidente, né, que estamos nos insurgindo, e eu estou, de fato, muito agressivamente me insurgindo contra essa lista displicente com que se põem coisas aí da sorte estratégica do Brasil na bacia das almas para ser vendido numa hora. E aqui nós temos que refletir algumas questões. Por exemplo, a defesa corporativa, estrito senso, não tem audiência no nosso povo. Desculpe que lhes diga, como irmão, como admirador, como comprometido com a sua causa, mas a apologia corporativa está destruída pela propaganda que pegou os maus exemplos impunes, os novelizou e divulgou em tempo real nos grandes mass media. Então, aquilo que aconteceu nos Correios, um cidadão recebeu um saco de dinheiro em cima da mesa com um filme, aquilo é devastador. O que aconteceu recentemente na Petrobras não dá para esconder atrás de um slogan, por mais solidariedade que a gente tenha a quem está preso, etc. Pode ter a solidariedade que quiser, mas se nós quisermos pensar no Brasil, a Petrobras hoje está no momento mais frágil do seu patrocínio ante a opinião pública brasileira, embora remaneça tal a força, né, da Petrobras, ainda remaneça uma maioria de opinião contra a sua privatização. Mas ao se privatizarem, como acabaram de fazer, de forma criminosa, a logística, né, os dutos do Sudeste, do Sul, do Norte e do Nordeste,